Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Israel, sem os de Benjamim, convocou 400.000 homens armados de espada. Todos eles eram homens de guerra. Então, eles também escolheram seus homens de guerra, eram 400.000. Se a gente pegar só os 26.000, tá? Não vamos colocar os 700 aí. Era 15 vezes mais o que Israel estava indo à guerra. 15 vezes mais havia Israel contra os benjamitas. Olha que situação. Né? Uma situação assim, que a gente pode dizer, não tinha condições de se defender. Um número muito maior. Ainda por cima, os benjamitas haviam cometido essa atrocidade. Então, assim, era algo assim que o povo de Israel entrou na guerra para dizer bem assim, já é a nossa vitória. A vitória é nossa, né? A justiça está do nosso lado. Nós temos muito mais homens que eles. Nós temos um grande número, né? Considerando a numerologia, né, da situação. Aí, os israelitas subiram a Betel e consultaram a Deus. Quem de nós irá lutar primeiro contra os benjamitas? Perguntaram. O Senhor respondeu, Judá irá primeiro. Isso era bastante comum, amém? O povo consultava e Deus respondia quem iria primeiro. Isso aconteceu até, inclusive, logo que Josué assumiu, depois de Moisés. Ele perguntou quem iria primeiro lutar contra os cananeus e Deus respondeu, Judá irá primeiro. Na manhã seguinte, os israelitas se levantaram e armaram acampamento perto de Gibeá. Com certeza, bastante, né, confiantes, né? Os homens de Israel saíram para lutar contra os benjamitas e tomaram posição de combate contra eles em Gibeá. Os benjamitas saíram de Gibeá e naquele dia mataram 22.000 israelitas no campo de batalha. Amados, 22.000 era quase o número de benjamitas que estavam na guerra. Eles estavam com 26.700, alguma coisa assim. 22.000 eles mataram no primeiro dia. Calcula bem o que estava acontecendo. E eles perguntaram para o Senhor. Perguntaram, quem de nós irá lutar primeiro? Mas os homens de Israel procuraram animar-se uns aos outros e novamente ocuparam as mesmas posições do primeiro dia. Os israelitas subiram, choraram perante o Senhor até a tarde e consultaram o Senhor. Devemos atacar de novo os nossos irmãos benjamitas? Quer dizer, nós perdemos, Senhor. Nós devemos fazer de novo? É isso mesmo que a gente está entendendo? Nós devemos ir contra os nossos irmãos benjamitas? O Senhor respondeu, vocês devem atacar. Quer dizer, o Senhor confirmou, devem ir atacar. Então os israelitas avançaram contra os benjamitas no segundo dia. Dessa vez, quando os benjamitas saíram de Gibeá para enfrentá-los, derrubaram outros 18.000 israelitas, todos eles armados de espada. No segundo dia foram mais 18.000, todos eles armados de espada. Mas, se a gente parar até agora aqui, a gente vai ficar, mas o que está acontecendo? Né? Os benjamitas cometeram atrocidade. Eles eram num número muito menor. Os israelitas perguntaram para o Senhor. Nós
devemos ir. E o Senhor falou, devem ir. E por que estamos perdendo? O que está acontecendo? E isso que eu estou falando agora foi exatamente o que os israelitas fizeram. Eles foram consultar o Senhor, logo no texto a seguir, com essa situação. O que está acontecendo, Deus? O que aconteceu? Por que nós estamos perdendo? Mas é algo para nós pararmos e pensarmos muito a respeito disso. Mas tem algo a ser falado que o próprio texto já nos mostra algo diferente. Primeiro, os benjamitas não cederam. Já é algo a ficar pensando. Poxa vida, eles são uma tribo contra todas, não cederam. Depois o texto revela claramente que os benjamitas tinham 700 homens muito hábeis na funda. Eles eram canhotos, muito hábeis na funda. Funda era uma arma formidável dos assírios, dos babilônios, todos os egípcios, inclusive do próprio povo israelita. Davi matou Golias com uma funda. E esses homens, eles eram 700, muito hábeis com pedra, com funda. Lembra quando Davi ficou em Ziclag? Diz lá bem no início que foram, quer ver? Tá aqui, ó. Eles estavam entre os combatentes que o ajudaram na guerra, tanto com a mão direita como com a mão esquerda, utilizavam arco e flecha, e a funda para atirar pedras, pertenciam à tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim era famosa, que eram excelentes combatentes. Eles usavam tanto a mão direita quanto a mão esquerda, eles eram ambidestros. Tinha aqueles valentes que atuavam totalmente, eles derrotavam os combatentes e infligiam baixas terríveis nos combatentes. Eram famosos. A região que eles estavam lutando era Gibeá, era uma região de Benjamim, era uma região montanhosa. E havia ali uma tipo assim, era favorável para os benjamitas, a região. E a terceira coisa, que eu considero a mais importante quase, os benjamitas lutaram como quem luta pela própria vida. Eles lutaram de forma determinada, porque era a vida ou era a morte para eles. Porque houve ali uma atrocidade cometida por a tribo deles. E eles não quiseram entregar aqueles homens. Então eles foram para a guerra com toda a força que eles tinham, com toda a garra, com toda a capacidade de falar, olha, nós vamos ganhar, nós temos que lutar, seja até o último minuto nós vamos lutar. Já os israelitas, se você parar, a situação era tão favorável para eles, eles tinham muito mais soldados. Eles confiaram na justiça de toda aquela causa ali que estava acontecendo. Não, a justiça está para o nosso lado. Eles procuraram, digamos assim, Deus, não com toda a confiança que deveriam ter. Eles depositaram até mesmo uma certa confiança que não era muito, eles estavam confiando mais neles. Porque eles achavam que eles estavam justos, que eles tinham mais soldados, e o Senhor tinha falado que era para eles irem. Então, a capacidade deles ali era um tanto leviana até mesmo, sabe? O procurar deles, o entregar deles ali, o real interesse ali deles de buscar o Senhor, era um pouco leviana. Senhor, a gente deve fazer isso? Ah, vai. Ah, Senhor, a gente deve ou não ir? Ah, vai. Mas tipo assim, não tinha um interesse. Eles não entraram nessa guerra com a possibilidade assim de, olha, acho que a gente pode perder. Não. Sabe? Não houve isso. A gente pode até pensar que não houve isso. E aí, quando eles perdem a segunda vez, aí eles param. Aí eles param tudo. Aí eles vão consultar o Senhor como deveriam ter consultado. Chamam a Arca da Aliança.
e buscam ao Senhor em jejum e oração. Como vai falar aqui, ó. Olha o que eles fazem.